Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa nona aula do curso de Álgebra Linear aqui do canal de videoaulas. E hoje vamos começar a falar de subespaços vetoriais. Também vamos dividir em parte 1 e parte 2, pois os exemplos são poucos exemplos, a teoria é pouca, mas os exemplos demandam um pouco de tempo para fazer. A minha ideia é fazer alguns hoje e, na parte 2, fazer mais alguns exemplos de que são ou não são subespaços vetoriais. Perfeito? A ideia teórica, já explicando do que seria um subespaço vetorial, como o próprio nome já diz, é um subespaço, no sentido de que eu tenho um espaço vetorial, então é como se eu tivesse um conjunto como um todo, um espaço vetorial, e dentro desse espaço vetorial eu vou pegar um subconjunto, no caso, contido dentro do meu espaço vetorial. Vocês podem perceber que eu usei a palavra subconjunto, não espaço. Por quê? Porque a ideia de subespaço vetorial, ela pode acontecer que, dado um espaço vetorial, eu pegar um subconjunto dentro desse espaço vetorial, e esse conjunto que eu peguei, só restrito ao subconjunto, né, ao subconjunto que eu peguei dentro do espaço vetorial, ser também um espaço vetorial, com as mesmas operações do espaço, né, e ou não. Então, a ideia do subespaço vetorial é que, dado um espaço vetorial, nem sempre qualquer subconjunto que está contido dentro de um espaço vetorial é também um espaço vetorial. Lembrando da aula passada, nem todo conjunto é um espaço vetorial. Então, a minha ideia é, eu tenho um espaço vetorial, esse espaço vetorial, eu pego um subconjunto com alguma restrição dentro de um espaço vetorial. Espaço vetorial daqueles que a gente conversou das aulas anteriores. E esse subconjunto do meu espaço vetorial pode ou não pode ser um espaço vetorial também. O que é um subespaço vetorial? Um subespaço vetorial é um subconjunto de um espaço vetorial que também é um espaço vetorial. Porque nem sempre um subconjunto de um espaço vetorial também é um espaço vetorial. Perfeito? Então, gravem isso, porque a importância da aula é essa. E a gente vai verificar, já vou começar direto com resultados que mostram quando que um subconjunto de um espaço vetorial é também um espaço vetorial, e nesse caso, chamado de subespaço vetorial. Então, vou começar a apresentar a minha bancada aqui, para a gente já começar com a definição, e eu coloquei aqui, separei pelo menos 3 exemplos para essa primeira parte, e a partir da próxima parte tem mais alguns exemplos para a gente fazer. Então, ó, subespaços vetoriais. Pessoal, então, a minha definição, eu pego um espaço vetorial, aqui, pessoal, um K espaço vetorial é que esse K aqui pode ser tanto os números reais quanto os números complexos. Só que é o seguinte, a gente lá já combinou que nós não vamos trabalhar com os complexos. Então, é um espaço vetorial onde os escalares da multiplicação daquela definição moram no conjunto dos números reais. Então, o que é um subespaço vetorial de V? É um subconjunto W, então W está contido em V. Veja bem, W não é espaço vetorial, por enquanto ele é subconjunto de V, mas V é espaço vetorial. Quando que um subconjunto é também um espaço vetorial? Quando satisfaz essas 3 situações aqui. Quais são as 3 situações? Se o vetor nulo de V também pertence a W. Pode acontecer, como a gente vai ver na próxima aula, na parte 2, eu tenho um exemplo onde o vetor nulo não pertence ao subconjunto. Então, já não vai ser subespaço vetorial. Perfeito? Para todos o IV que você pega dentro do subconjunto, a soma cai dentro do subconjunto. Professor, mas pode acontecer de eu pegar 2 caras de um conjunto e quando eu somar, cair fora do conjunto? Sim. Aí não vai ser subespaço vetorial. Perfeito? E para todo alfa pertencente aos reais, e qualquer elemento que eu pegar, o meu alfa U pertence a W. Né? Então, não sei se vocês estão entendendo, aqui apareceu de novo a soma e a multiplicação por escalar. O que está por trás dessa definição é que se a operação de soma que mora em V e a operação de escalar que mora em V, também morar em W,
e o vetor nulo estiver lá dentro, então aquele subconjunto W é mais do que um subconjunto, ele por si só é um subespaço vetorial. Perfeito? Um subespaço vetorial também é um espaço vetorial. Satisfaz aquelas propriedades A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4. Ok? Então, aqui, esta soma e esta multiplicação por escalar são a soma e a multiplicação do V. Então, qual que é a ideia de ser subespaço? Ser subespaço quer dizer que o subconjunto W herda de V a soma e a multiplicação por escalar, e uma vez que dois elementos de W com a soma de V caem em W, e um número real e um cara de W com a multiplicação de V cai em W, quer dizer que as operações de soma e multiplicação que acontecem em V também acontecem em W. E isso é a característica de ser subespaço vetorial, lógico, como eu acabei de colocar, incluindo o vetor nulo. O vetor nulo tem que estar lá dentro. E a proposição, ou seja, como que a gente mostra que um subconjunto U, chamei de U agora, poderia ser W também, é ou não um subespaço vetorial. Tem que acontecer essas três situações ao mesmo tempo. Bom, você tem duas opções. Como que você vai descobrir se o cara é subespaço vetorial? Para qualquer subespaço vetorial também é restrito a ele um espaço vetorial. Então você pode fazer o mesmo procedimento que a gente fez nas aulas anteriores. Aquelas 8 propriedades da adição e da multiplicação. Porém, esse resultado é muito mais rápido, que é justamente parte da definição aqui que a gente acabou de ver. Como que você mostra e como que você vai saber, quando você vai saber que um subconjunto U é um subespaço vetorial de V. O U está contido em V. É um subconjunto contido em V é subespaço vetorial, sei somente se acontecer essas três situações. O vetor nulo pertence a U, tá? O elemento neutro, aqui a gente chama de vetor nulo, tá, gente? O vetor nulo pertence a U, o elemento neutro, de V. Dados dois elementos de U, quando eu somar eles com a mesma soma de V, ele cai em U. E se eu pego um número e um cara de U, um múltiplo dele também cai em U. Um alfa vezes U também cai em U. Ou seja, o nulo tem que estar em U, dados dois caras de U, a soma tem que estar em U, e dado um número e um cara de U, o número vezes o U também tem que estar em U. U é o subconjunto. Se essas três acontecerem ao mesmo tempo, é subespaço vetorial. Se uma delas falhar, não é subespaço vetorial. Na aula de hoje, a gente vai ver alguns exemplos que são subespaços vetoriais. Os que não são vão ficar para a próxima aula. Então, primeiro cara que eu quero pegar aqui é esse aqui, ó. Exemplo. Então, eu tenho esse subconjunto W1. Pessoal, R2 é um espaço vetorial. A gente já viu na aula passada. Quais são as operações de soma e de multiplicação de números do R2? É pegar o primeiro x com o primeiro x, o y com o y. Qual que é a multiplicação de número? É pegar o alfa e multiplicar o x1 e o x2. Ou seja, vou relembrar aqui quais são as operações. Vou até colocar aqui em cima. A soma, eu vou pegar um x1, y1, e ao somar com um x2 e y2, a gente faz x1 mais x2, y1 mais y2. Essa foi a operação de soma que a gente definiu. E qual que era a operação do R2? A operação usual, né? E qual que era a multiplicação de um número vezes o x1 e y1? Era alfa x1, alfa y1. Ok? Alfa x1, alfa y1. E aqui eu peguei um subconjunto W de R2. Ó, são pontos do R2, XY pertencente ao R2, tal que Y menos AX é igual a zero, para todo A pertencente aos reais. Ou seja, ele quer não todos os pontos do R2. Ele quer apenas os pontos do R2 que satisfaz essa equação de reta. Essa aqui é uma equação de uma reta, né? Y é igual a X. Se você passa o A para o lado de lá, é uma reta, são várias retas, tem até interpretação geométrica, que passa, para cada A, você tem um coeficiente angular aqui. Ou seja, são retas que passam pelo ponto 0, 0, 0. Bom, a gente acabou de ver que para verificar que é subespaço vetorial, tem que satisfazer essas três propriedades. Por enquanto, eu vou carregar junto aqui para vocês entenderem, tá? Vou carregar junto aqui, ó. Então, primeira coisa que a gente tem que verificar é se o vetor nulo pertence a U.
Bom, o vetor nulo pertence ao... Quem é o vetor nulo do R2? Certo? Então, primeira propriedade. Vai satisfazer? Sim. O vetor nulo do R2 é 0, 0. Esse 0, 0 pertence a W1. Por quê? Pessoal, eu já estou afirmando que é subespaço vetorial. Então, eu sei que 1, 2 e 3 é válida. Tá? As 1, 2 e 3 aqui, na verdade, ó. 1, 2 e 3 são válidas. Tá? Então, eu só preciso saber como administrar logicamente o meu problema. Então, quem que é o vetor nulo do R2? É o 0, 0. Ele pertence a W1 por quê? Porque qual que é a característica de W1? Todo cara XY tem que satisfazer esse cara. Então, pera lá. Essa posição é a posição Y e essa é a posição X. Então, quer dizer que 0 menos A vezes 0 é 0 menos 0, que dá 0. Ou seja, aqui bate com aqui. Então, quer dizer que o 0, 0 pertence porque ele satisfaz a condição de que foi dada em W1. Então, quer dizer que, por enquanto, ele é um subespaço vetorial. Condição 2. O que o nosso problema fala? Eu tenho que pegar dois caras de U que estão em U, que satisfaz a condição de U, e eu tenho que mostrar que a soma desses dois caras também estão em U. Então, bora prestar atenção numa situação aqui, ó. Então, eu vou pegar dois caras de U. Eu vou chamar de X, que vai ser o meu X1, Y1, pertencente a W1. Lembre, ó, pegue dois caras de U, que no meu caso aqui é o R2, o meu U, e eu tenho que mostrar que a soma está em U. Então, eu estou pegando aqui, ó, um cara de W1 e eu vou chamar de Y, um cara de W2. Por conta deles pertencerem a W1 e W2, vocês há de concordar comigo que Y1 menos a X1 dá 0. Por quê? Porque essa é a condição de pertencer a W1. Se eu quero que eles pertençam a W1, então eu sei que essa informação é verdade. Esse menos A vezes esse dá 0. Não é um sistema, tá, gente? Eu só coloquei duas informações aqui na mesma linha. Y2 menos A x2 dá 0. Que é a mesma coisa, talvez isso aqui seja útil ou não, que Y1 ser igual a x1 e Y2 ser igual a x2. Ou seja, todos os caras do subespaço vetorial têm esse formato aqui. A coordenada y é A vezes a coordenada x, onde A é um número real qualquer aí. Ok? Logo, o que a gente precisa fazer? Eu preciso agora, veja bem, dar um jeito de somar esses dois caras. E eu tenho que ver se a soma, pertence a U. Bom, eu já sei que pertence porque eu afirmei aqui. Então, vamos ver como acontece a coisa. Eu vou somar esses dois elementos. Qual é essa soma? A soma do R2. Né? A soma do espaço. Eu quero justamente ver se o conjunto W, com as mesmas operações do espaço vetorial que ele está, esse aqui é um subconjunto do R2. As operações do R2 são essas. Então, esta é a soma que eu tenho que utilizar. Então, colocando aqui, vai ficar x1, y1 mais x2, y2. Somando esses dois, isso aqui vai me dar x1 mais x2, y1 mais y2. Bom, só que a gente sabe que como o x e o y estão separadamente ainda em W1, eu sei que o meu y1 vale isso e o meu y2 vale isso. Então, só vou substituir. Isso aqui vai ficar, então, x1 mais x2. E aqui vai ficar a x1 mais a x2. Que, por sua vez, eu vou colocar o a em evidência. x1 mais x2 a x1 mais x2. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Eu vou chamar toda essa parcela aqui, sei lá, de x barra e toda essa parcela aqui de y barra. Só para poder ficar mais claro o que eu vou explicar para vocês. Ou seja, eu estou querendo dizer que x mais y, ou seja, dois caras, um em W e o outro em W1 e W1, quando eu somo, eu chego num x barra, y barra, certo? Que, na verdade, veja se vocês concordam comigo, essa vírgula aqui não, é um x barra,
Só que o meu y barra, quem é o y barra? É A vezes o próprio x barra, porque x barra é x1 mais x2. Aqui deu x1 mais x2, então aqui é a x barra. Para prestar atenção numa coisa aqui agora. Como que é um cara de W? Um cara sozinho de W, que seja o W1 aqui, o xão aqui, ou qualquer cara que você pensa aqui. Qual que é a característica de um cara pertencer a W? O cara pertence a W quando a coordenada y é igual a vezes x. Ou seja, um cara... Agora eu vou escrever aqui em cima, ó. Vou escrever aqui em cima, em vermelho. Um xy pertence a W1 se e somente se ele for da forma x a vezes x. Certo? Pois, afinal de contas, o y é igual a vezes x. Então, esse y ele fica igual a vezes x. Moral da história. Todo cara, então vamos falar assim, todo elemento de R2, de tal forma que a coordenada y é um número vezes o x, pertence a esse conjunto W1. Repetindo, todo cara de R2 que está em W1 tem a coordenada y como sendo A vezes o cara que está na primeira. O que eu acabei de chegar aqui? Que a soma é o y é um cara que é A vezes o primeiro. Moral da história, eu acabei de mostrar, então, que a soma pertence a W1. Acabou meu problema? Não, eu só mostrei que a soma pertence. O item 2. O item 2, ou seja, eu acabei de mostrar que dados dois caras em W1, eu mostrei que a soma está em W1. O que falta eu fazer? Mostrar que um alfa morando nos reais e um cara que mora em W1, o produto desse número pelo cara do W1 também vai morar em W1. Perfeito? Professor, mas isso não tem como não acontecer. Tem. Na aula que vem, na parte 2, a gente vai ver um caso onde vale 1, vale 2 e não vale a 3. Bom, o que eu tenho que fazer? Olha só, eu tenho que pegar um alfa escalar e um cara de U. Então, o que eu vou fazer? Dado um alfa pertencente aos reais, alfa, beta, sei lá, ali eu peguei usei o mesmo alfa, e um xão pertencente a W1, temos. Já vou diretão. Eu quero ver se o alfa xão, alfa vezes x, né? Esse vezes aqui é a operação de multiplicação do R2, pertence ao W1. Pode acontecer de não, tá? Isso aqui, então, vai ficar alfa x1, perdão, aqui é y1, né? Xão y1, que vai ser alfa x1 alfa y1. Só que olha só, já vou direto aqui. Como o x pertence a W1, esse y aqui, ele é A vezes o x1. Né? A gente não pode esquecer isso. Que todo cara de W1, a coordenada y dele é justamente esse cara aqui. Eu poderia ter feito aqui já, não tem problema nenhum. Mas isso daqui, então, vai ficar alfa x1, alfa, cuidado, é só o y1, fica A x1. O que eu posso fazer agora com isso daqui? Esse cara, eu vou escrever assim, ó, alfa x1, vírgula, A vezes alfa x1. E esse aqui, ó, de novo, vamos chamar de x til agora, e y til. Ou seja, o meu alfa xão, ele é, na verdade, um cara na forma x til, vírgula, posso colocar direto, né? Y til, que na verdade é um x til A vezes x til. Ou seja, o alfa x, ele é uma coordenada em x e a coordenada em y é exatamente A vezes a coordenada de x. Moral da história, portanto, aliás, posso até colocar aqui, né? Esse cara tem aquele formato e, portanto, o alfa x pertence a W1. Ok? Satisfazendo as três condições para que seja subespaço vetorial. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Esse, por incrível que pareça, é o exemplo mais pesado.
E esse daqui, ele não é tão difícil para se entender. Qual é o meu conjunto? Pessoal, eu chamei de C0 de AB. Da aula passada, a gente já aprendeu que este conjunto aqui, ó, é o conjunto de todas as funções contínuas num intervalo AB, todas as funções contínuas dentro de um intervalo fechado AB. Só que a restrição do subconjunto eu quero todas as funções contínuas, mas de fato, na situação, quando o f de A é igual a f de B é igual a zero. Se eu fosse fazer uma interpretação geométrica disso, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu pego aqui um intervalo AB qualquer, em x e y, e ele fala que todas as funções elas têm que morrer em zero nas extremidades. Lógico, eu tenho infinitas funções aqui. Eu tenho função que vai fazer isso aqui e tal, e descer. Perfeito? Então, este subconjunto W é conjunto de funções contínuas. Mas ele quer que o f de A seja zero e o f de B seja zero. E ele pede para mostrar que isso aqui é um espaço vetorial. Bom, bora mostrar que é um espaço vetorial. Primeira coisa que eu preciso mostrar é que o vetor nulo do espaço vetorial pertence ao subconjunto. Quem é o vetor nulo no espaço de funções contínuas? Quem é o elemento neutro? Qual é a função que, quando você soma com qualquer função, dá a própria função? Esta função é a função que a gente chama de identicamente nula. Ou seja, eu chamo ela de O desse jeito, que é no sentido de que toda vez que você aplica O de x, dá zero. Dá zero. Então, O de 4 dá zero, O de 5 dá zero. É a função f de x igual a zero. É que eu não quero chamar de f, porque f é uma função qualquer aqui para mim. Então, eu estou chamando ela de O, né? Ou de função nula, que seja. Este cara, a função nula, identicamente nula, esse risquinho aqui significa que a minha função f é a função identicamente nula. Quer dizer que para cada x dá zero. Tá? A função nula. Ela pertence a esse C0 de AB, ou seja, o elemento neutro pertence a esse conjunto. Pois O de x é igual a zero para todo x pertencente aos reais. Em particular, O de A é zero e O de B é zero. Função identicamente nula dá zero para todo x, né? Esse é o elemento neutro, porque é a função nula. Nós estamos aqui com espaço, um subconjunto de funções do espaço vetorial de funções. Elemento neutro é de boa. Segunda situação. O que eu preciso mostrar? Vamos de novo aqui, sempre colocando para a gente relembrar. Vou pegar duas funções do subespaço e eu quero ver se a soma das funções estão no subespaço. Então, vamos lá. Dadas FG, vou pegar dois caras. Dadas FG pertencente a C0 de AB. Ou seja, dois caras que estão no meu subconjunto. Estou pegando dois caras que estão no meu subconjunto aqui. Se esses dois caras, F e G, estão no meu subconjunto, você poderia chamar de F1 e F2, tá, gente? Vocês há de concordar comigo, então, que vale isso aqui. F de A dá zero, F de B dá zero, G de A dá zero e G de B dá zero. Como que eu verifico se a soma está em A, em C0 de AB? Como que eu verifico se a soma de F mais G está em C0? Como que eu verifico se a soma? Eu preciso verificar... Eu vou fazer como pergunta aqui, tá, gente? Na verdade, eu sei que que já é subespaço vetorial. Vê se faz sentido o que eu vou escrever aqui, ó. Eu tenho que verificar se a soma, dados dois caras do subconjunto, se a soma está no subconjunto. Mas quando que uma soma vai pertencer ao subconjunto? Quando ela satisfazer a propriedade. A soma tem que pertencer ao conjunto. A soma tem que pertencer ao conjunto. Então, quer dizer que a soma vai pertencer a W1 se e somente se
a f mais g de A dá zero e a f mais g de B dá zero. Pois, afinal de contas, eu quero ver se a soma das funções pertence, quero ver se a soma das funções pertence a esse subconjunto. Se qualquer função tem que satisfazer isso daqui, para que seja subespaço, a soma das duas funções tem que satisfazer isso aqui também, para estar esse cara. Mas a gente sabe, a resposta aqui é sim. A gente já sabe, porque na verdade o exercício já fala que é subespaço vetorial. Por que que é verdade? O que que é f mais g de A? Pessoal, f mais g de A, por definição, lá atrás, da soma de duas funções no espaço de função contínua, como que é definida a soma de duas funções? É você fazer f de A mais g de A. A gente aprendeu isso na aula de espaço vetorial. Qual é a operação usual de soma? É essa daqui. Só que f de A é zero, sozinho. Por quê? Porque a f pertence a C0, né? E a g de A é zero, e 0 mais 0 é 0, ou seja, f mais g de A deu zero. Tá aqui. A mesma coisa agora eu faço para f mais g de B. Por definição, isso é f de B mais g de B, que é 0 mais 0, que é igual a 0. F de B, g de B. Moral da história. Portanto, a gente sabe que f mais g pertence ao meu conjunto C0 de AB. Beleza? Então, acabei de mostrar que a soma pertence ao conjunto. Agora nós vamos para a terceira e última parte. Qual que é a terceira e última parte? Terceira e última parte é, dado um alfa pertencente aos reais e uma função f pertencente ao meu subespaço. Então, uma f pertencente ao subespaço, não, subconjunto ainda, né? Não provei que é subespaço. A pergunta é, esse cara, se isso acontecer, será que isso daqui é verdade? Né? Dado, então vamos lá. O que que nós temos? Temos. Deixa eu tirar essa folha aqui e subir aqui bonitinho. O que que... Bom, se esse cara, temos que o f de A é zero, o f de B é zero, porque o f pertence a C0A. E, agora sim, o que é alfa f de A e o que é alfa f de B? Por que que eu estou calculando alfa f de A e alfa f de B? Porque eu quero ver se o alfa f, quando eu aplico em A, dá zero, e o alfa f, quando eu aplico em B, dá zero. Porque se isso aqui acontecer, quer dizer que ele pertence ao subespaço. Por definição, isso é alfa f de A, que dá alfa vezes zero, que é zero. Por definição, isso daqui dá alfa f de B, que é alfa vezes zero, que é zero. Moral da história, alfa f, quando eu aplico em A, dá zero. Alfa f, quando eu aplico em B, dá zero. Portanto, meu alfa f pertence ao C0 de AB, que era aquele meu subconjunto. Como satisfez a 3, a 2 e a 1, então, quer dizer que este cara ele é um subespaço vetorial, porque, como mostra a proposição, satisfazendo o vetor nulo, dados dois caras tendo a soma, estando lá dentro, e dado um número e um cara lá dentro, o produto pelo vetor está lá dentro, então é subespaço vetorial. Falhou uma, já era. E, por fim, vamos pegar um que envolve polinômios. Aqui eu peguei um subconjunto S, vou deixar sempre aqui o meu... Peguei o meu subconjunto S. E esse subconjunto S, ele é um subconjunto de polinômios. Pessoal, que polinômios são? Todos os polinômios? Não, são todos os polinômios de grau até 3, só que tem que satisfazer aquelas duas condições. Você vai pegar um cara de S é um polinômio de tal forma que o P de menos 1 dá zero e a derivada deste P em 1 também dá zero. Então, é uma condição bem específica. Parece ser complicado. Por enquanto, você não vai precisar abrir polinômio, supor polinômio genérico. Para provar que é subespaço, é simples. Para quando a gente for trabalhar com subespaço gerado, que é assunto das próximas aulas,
aí sim a gente vai precisar abrir quem é o polinômio. Vou chamar ele de A0 mais A1x mais A2x quadrado e assim por diante. Aqui, por enquanto, é uma coisa mais algébrica mesmo. Não tem contas a fazer ainda, a não ser essa 1, 2 e 3 que a gente está fazendo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e provar que esse cara é um subespaço vetorial. Então, primeiro item aqui. Primeiro item. O que é o primeiro item? É o vetor nulo de V pertence a U. Tem que provar isso. Quem que é o vetor nulo nesse espaço no espaço de P3? É o polinômio identicamente nulo. Ou seja, é o polinômio 0 mais 0x mais 0x quadrado mais 0x ao cubo mais 0x à quarta mais 0x à quinta mais 0x a n. Nesse caso aqui em P3R, quem que é o polinômio identicamente nulo? É o 0 mais 0x mais 0x quadrado mais 0x ao cubo. E para por aí. Quer dizer que para qualquer x dá zero. Ah, professor, mas era igual de função? Sim, porque polinômio é uma função. Né? É igual ao caso do anterior, é a mesma coisa. Então, o P de x identicamente nulo, ó, sempre usa isso daqui, pertence a S. Vou até colocar aqui. Por que que ele pertence a S? Pois, olha só, 0 de x é igual a 0 para todo x pertencente aos reais. Em particular, ou seja, tá vendo que é a mesma resposta do anterior, né? Em particular, não decora, tá, gente? É consequência de raciocínio isso. Em particular, o polinômio aplicado em menos 1 dá zero, que é a primeira condição. Agora, vamos lá. Esse polinômio identicamente nulo aqui, como eu acabei de falar, ele mora em P3R. É 0x mais 0x quadrado, 0 mais 0x mais 0x quadrado mais 0x ao cubo. Quando você derivar isso daí, a derivada de zero, porque é 0 mais 0x mais 0, é de zero, tudo é zero. A derivada desse polinômio também vai dar um polinômio identicamente nulo, pois afinal de contas a derivada de zero é zero, porque zero é constante. A derivada de constante é zero. Então vocês concordam comigo que nem precisa explicar muita coisa, só eu expliquei verbalmente. É óbvio que quando você pegar o zero, que é o polinômio identicamente nulo, e derivar ele, e aplicar em qualquer x, também dá zero para todo x. Se esse cara dá zero para todo x, a derivada dele também vai dar zero, porque estou derivando zero. A derivada de zero é zero. E, em particular, o O' de 1 dá zero. Ó, esse cara pertence a S, pois O de menos 1 dá zero e O'... Oh, risquei errado, gente. Era esse aqui que era para riscar. Esse não. Esse cara, o identicamente nulo, pertence ao S, porque O de menos 1 dá zero e O' de 1 dá zero. Aqui é menos 1 e aqui é 1. Partiu segunda propriedade. Quem é a segunda propriedade? Pego dois caras de S e mostro que a soma está em S. Bom, então, sejam P de x e Q de x pertencentes a S. Isto é, olha só, eu vou pegar P de x e Q de x pertencente ao P3R, tal que dois caras pertencem a S são dois polinômios que satisfazem essas duas condições aqui. Quais são as duas condições que P e Q têm que satisfazer pertencendo a S? O P de menos 1 dá zero, vírgula. O P' de 1 dá zero, o Q de menos 1 dá zero e o Q' de 1 dá zero. Você não precisa supor um polinômio genérico e sair derivando e calculando quem que é quem. Ainda não, isso é para subespaço gerado. Mas eu tenho estas 4 informações aqui. Logo, guarde essas 4 informações. Ó, informação 1, 2, 3, 4 informações. Dois caras pertencem a S. Agora eu quero saber se a soma pertence a S. Pessoal, soma de polinômios. Para eu saber se a soma de polinômios pertence a S, qual é a conta que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o P mais Q de 1 e eu preciso calcular o P mais... de menos 1 e o P mais Q' de 1.
Por que eu estou colocando P mais Q de menos 1 e P mais Q' de 1? Porque é a condição de estar em S. Eu quero saber se a soma está em S. Então, eu quero saber se P mais Q de menos 1 dá 0 e P mais Q' de 1 também dá 0. Porque se estas duas somas derem 0, quer dizer que a soma pertence a S. Perfeito? Então, vamos lá. Por definição, qual que é a definição da soma de dois polinômios? É a mesma de duas funções. Então, vai dar P de menos 1 mais Q de menos 1. Isso, por sua vez, dá, olha aqui, 0. Olha aqui, 0, que é 0. Satisfez a primeira condição. E, por definição, qual que é a definição de uma derivada? A derivada da soma. Né? Regra de produto aqui, a derivada da soma. A derivada é a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. Então, tem aqui essas derivadas. Só que P' de 1 dá 0, Q' de 1 dá 0, 0 mais 0 é 0. Ou seja, eu acabei de mostrar para vocês que o P mais Q pertence a S. Sempre lembrando disso, eu tenho que partir que individualmente eles pertencem ao conjunto. Se individualmente eles pertencem ao conjunto, eles satisfaz as condições do conjunto. P pertence a S, então P de menos 1 e P' de 1 é 0. Q pertence a S, Q de menos 1 e Q' de 1 é 0. Tá certo? E aí eu tenho que partir e ver se a soma satisfaz a mesma propriedade. No caso, fez. Tá faltando o terceiro item, que é dado. Vamos lá. Dado um alfa pertencente aos reais e um P de x pertencente a S, a gente já sabe qual que é a cara. O que eu preciso calcular? Alfa P de menos 1 e alfa P' de 1. Bom, por definição, a gente sabe que isso aqui vai dar alfa P de menos 1. Mas, pessoal, se o P de x pertence a S, P de menos 1 dá quantos? 0. Alfa vezes 0, 0. Por definição de derivada, quando você tem uma constante vezes uma função, a constante permanece multiplicando a derivada da função. Isso é definição de cálculo, tá, gente? Quando você tem uma constante. Se fosse duas funções, que não é o caso aqui, você teria que fazer, obrigatoriamente teria que fazer regra do produto, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Se você usar a regra do produto aqui, presta atenção, é matar mosquito com bomba atômica. Tá certo também, mas é besteira. Porque se você usar a regra do produto pensando que alfa é uma constante, é um número, qual que é a derivada de constante? É 0. Então, olha pela regra da cadeia como fica. Derivada do primeiro, 0, vezes o segundo, 0 vezes P. Mais 0 vezes P, sumiu, 0. Mais o primeiro, que é alfa, vezes a derivada do segundo. Ou seja, o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Então, toda vez que é constante vezes a função, a constante permanece multiplicando a derivada da função. Então, aqui vai ficar alfa vezes 0, que é 0. Por que o P' de 1 vale 0? Porque o P pertence a S, e com isso a gente mostrou que o alfa P pertence a S. Perfeito? Bom, pessoal, eu vou encerrar essa aula nesses exemplos, para não ficar muito extensa a nossa aula, e eu vou continuar já na parte 2 com mais exemplos, e eu quero trazer mais 2 exemplos que são, eu tratei um aqui com um de polinômios, um de função, um do R2. Na próxima aula eu quero trazer mais alguns exemplos, e eu quero trazer, se não me engano, tem 2 exemplos que não são subespaços vetoriais, para vocês saberem como identificar quando um conjunto é ou não subespaço vetorial. Até agora todos esses foram, perfeito? Então, encontro vocês na próxima aula, como eu sempre falo para vocês, compartilhem, se inscrevam, levem adiante esse vídeo, passem para os seus colegas das engenharias, das ciências exatas, esse vídeo adiante, ok? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Um abraço e tchau!